A atual carga tributária compromete a maior parte da renda dos brasileiros. Por onde deve passar a provável reforma tributária para se fazer justiça social, garantir a segurança jurídica e a retomada do desenvolvimento? Qual é o papel do judiciário ante uma legislação tão complexa? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Maria Luísa Santana Assunção, que é titular da terceira vara de feitos tributários do Estado de Minas Gerais. Ela é magistrada há 26 anos e já passou por 4 comarcas: Morada Nova de Minas, Pirapora, Uberlândia e Belo Horizonte, onde está há 7 anos. É também mestre em Direito e Desenvolvimento pela PUC de Goiás. Doutora Maria Luísa, muito obrigado pela presença. É um prazer recebê-la aqui novamente no Pensamento Jurídico. Nós teremos também os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Escola Superior Dom Helder Câmara, me ajudarão aí a entrevistá-la. E também o quadro Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Muito bem, mas o nosso tema então é a questão da reforma tributária. Doutora Maria Luísa Santana, qual é o papel do judiciário, afinal? É garantir a segurança jurídica? Porque a legislação é confusa e complexa. Como é que lida com isso? Muito obrigada pelo espaço Prazer. de debate. Olha, o judiciário, ele tem um papel primordial porque os devedores que não pagam, que são autuados e não pagam, são executados, são cobrados via judicial. E aqui em Belo Horizonte nós somos atualmente 3 varas especializadas em feitos tributários. O grosso ali da arrecadação, vamos assim falar para o Estado de Minas, é o ICMS ainda, que como é público e notório, são vários os regulamentos, cada caso é um caso, tem que ser analisado, mas, no geral, o que a gente nota é que ainda arrecada muito bem, graças a Deus, apesar dos pesares. E um dos destaques que eu faço, principalmente do ano passado, e também esse ano retomaram, é um programa do Estado, da Procuradoria, da Fiscalização, do Executivo, que chama Regularize. Seria uma renegociação dos atrasados. Isso tem impactado positivamente, porque tem realmente muitas vantagens, um parcelamento onde, nessa época de retomada de crescimento, ajuda o empresário ou a empresa a respirar novamente, continuar no mercado. E a voltar para voltar a produzir atividade, fim. E, afinal de contas, uma coisa chama a outra, né? E sai da informalidade, né? Também saindo da informalidade, a gente vê que aqueles que optaram e foram autuados ou se perderam aí nessa dificuldade de pagar tributo, está tendo essa oportunidade. E toda vez que a gente vê que o judiciário toma alguma atitude de garantir pelo menos a segurança jurídica, o direito de contribuintes, né, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, alguém vai falar: o judiciário está invadindo a competência do legislativo. Existe também essa crítica, né? A senhora lida com isso? Mas é muito pelo contrário. A gente eu acho que somos somatórios de esforços, né? Cada um na sua esfera, na sua independência institucional. Porém, um depende praticamente, porque sem o judiciário também o Estado iria perder muito da arrecadação, com certeza. E nós somos apenas mais um coadjuvante positivo nessa questão da retomada. Afinal, cada um tem o seu papel, né? E, na verdade, o que não se pode é se omitir também diante de outras omissões anteriores do Executivo e do próprio Legislativo, né? Eu acho assim, cada um tem seu espaço de competência, mas assim, o que a gente tem que ficar com o olhar é para o futuro, principalmente, é o que o brasileiro percebe. Paga-se muito imposto e cadê? Está sendo devolvido, nós estamos tendo isso em infraestrutura, estamos tendo isso na educação, estamos tendo na saúde. Na verdade, a gente tem que ficar com esse olhar de eficácia. Toda vez que se começa a discutir a reforma tributária, por exemplo, tem que se pensar para identificar quais são os principais problemas do atual modelo tributário brasileiro, não é? Claro.
O atual modelo, ele é complexo, né? Todo mundo que estuda direito tributário vai estar concordando e vendo que realmente a tributação, o sistema tributário, ele é bem complexo, porque ele passa pela esfera federal, estadual, que é o nosso foco nesse momento, né? Pela atuação jurisdicional atual, e também municipal. Seria um pacto federativo, né? Existe, funciona? Pois é, fez até eu lembra daqueles encontros nossos, né, da MB, de pacto federativo? Pois é, a discussão é por aí mesmo. Nós temos que pensar... Cada um puxa para si, né? A União quer mais, o município, o Estado, há um desequilíbrio, né? Claro, e nós temos que pensar maior, né? Nós temos que pensar que formou-se o bolo, né, de arrecadação, e como que nós vamos estar dividindo isso? Temos que pensar muito nesse pacto federativo, por quê? Porque o Brasil tem várias regiões que umas arrecadam mais, outras arrecadam menos. Então, o sistema tem que estar sendo olhado. Eu acho que não pode ficar somente em questão de ICMS. Tem que estar mudando. Essa questão do imposto progressivo, essa questão do imposto único, isso aí são boas ideias. Tem ideias boas a serem implementadas. Muito bem. Eu acho que o mais importante é realmente a gente estar tentando equilibrar. E aperfeiçoar o sistema, né? E aperfeiçoar o sistema. Entendi. Doutora Maria Luísa, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco você contasse para a gente como que os conflitos dessa questão tributária chegam ao judiciário e que ideias estão sendo discutidas, que são viáveis para essa mudança da reforma tributária. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o papel do judiciário nos conflitos do direito tributário e a possível reforma tributária no país. A nossa entrevistada é a juíza Maria Luísa Santana Assunção, que é titular da Terceira Vara de Efeitos Tributários do Estado de Minas Gerais. Doutora Maria Luísa, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito desse papel do judiciário. De que forma que os conflitos da questão tributária chegam no judiciário? Lá nós somos o porto seguro tanto do contribuinte quanto do Estado, porque o contribuinte, quando sente-se lesado ou que foi autuado indevidamente ou a mais, normalmente reclamam, né, da garfada a mais, assim falando popularmente, eles recorrem ao judiciário. E lá tem casos que a gente revê mesmo. Tem casos que tem que estar dando a liminar até para discutir o mérito com mais calma e não fechar mais empresas. Porque, às vezes, inviabiliza. A gente até brinca muito aquela história, assim, aquele, né, conto desde da época nossa de criança, que a gente vê quem vem primeiro, né, o ovo ou a galinha. Então, e de não matar, entre aspas, a galinha dos ovos de ouro, vamos assim falar. E o ponto central é a carga excessiva. Eles reclamam. Então, tem todos os argumentos, né? Lá nós ouvimos um lado e o outro lado também, com toda tranquilidade, profissionalismo. E, claro, aplicando a legislação posta, né? Porque nós não fazemos as leis. A gente aplica, interpreta e vai formando a jurisprudência tributária nessa área. E a respeito dessa legislação, quer dizer, toda vez que se fala numa reforma tributária, o empresário reclama de pagar muito imposto, de haver excesso de tributos, né? Da mesma forma também, os agentes aí federados, o Estado, o município, reclamam que a União concentra muito. É preciso ter um equilíbrio, né? Por onde que começa essa reforma da tributária? Tem um projeto já, né, no Congresso, em andamento, eu acho que deve ser retomado logo que passar essa da Previdência. Aliás, era um ponto bom, viu, para os brasileiros estarem pedindo para os seus deputados de base. Porque a arrecadação é que vai formar até os repasses, os salários, os pagamentos de salários, que aqui em Minas tem essa questão. Ela não tem jeito, né? É claro, não tem jeito. A arrecadação é necessária, ponto. Agora,
tem um jeito, tem novas ideias, tem novos caminhos. Sim, tanto os estudiosos, os tributaristas, quanto as próprias organizações, né, de empresário, e mesmo fiscais, têm sempre uma nova visão para a questão. Então, eles pensam muito nesse imposto progressivo. É uma saída, realmente. Isso é aumento de alíquota? Como é que significa? Não, até pelo contrário. Seria quase que a junção de alguns impostos para que a gente pudesse, à medida que é o seu salário, a sua renda, é que você estaria, por isso que fala progressivo, né? Estaria contribuindo. E uma questão muito interessante, por quê? Porque esses repasses de renda mínimas são muito combatidos. Todo mundo, às vezes, a priori, acha que é isso que atrapalha. E se for olhar os orçamentos, olhar números para fazer diagnósticos, nós vamos ter uma outra constatação. Não é isto que impacta. Pelo contrário, tem até essa outra visão que eu comungo, o entendimento, de que quanto mais a moeda circula entre mais cidadãos, mais chance de progresso. Eu lembro até meus tempos atrás, que meu pai gostava muito de ouvir a Voz do Brasil, e ele falava assim, minha filha, a moeda tem que circular. E, realmente, à medida que... Porque o pobre, o da renda mínima, se ele recebe um salário, ele vai gastar um salário. Ele vai pagar a CEMIG, ele vai pagar a Copasa, se ele não estiver aí num outro programa. Põe a economia para andar, né? Ele vai, primeira coisa, ele vai ao supermercado, ele vai ao sacolão, ele compra o leite, ele compra o medicamento. Então, quer dizer, isso aí... O imposto está junto aí, Está né? junto. Ele não está acumulando, ele está circulando. Doutora Maria Luísa, eu vou ampliar o nosso debate agora, Vamos. convidando os estudantes da faculdade Escola Superior Dom Helder Câmara para me ajudar a entrevistá-la. Por favor, a primeira pergunta. Qual a melhor forma de reduzir a incidência dos impostos nos produtos mais consumidos do Brasil? Rafaela, voltando a essas ideias, né, de reforma tributária, eu acho que uma das formas é essa também, do imposto progressivo. A alíquota vai aumentando à medida que a renda do cidadão ou da cidadã for crescendo, né? E também tantas outras. Tem os incentivos, na atual legislação, tem os subsídios, os incentivos em alguns itens da cesta básica, tudo isso ajuda. Mas sempre é um pensar para frente, como vamos resolver essa questão da arrecadação e principalmente da distribuição do que arrecadou. A reforma tributária é compatível com o princípio federativo? Muito boa pergunta, viu? Interessante, no intervalo a gente até falou sobre isso. Claro, o Pacto Federativo deve ser sempre pensado, repensado, retomado nas discussões e está caminhando para uma legislação nesse sentido, de uma melhor visão, uma melhor repartição, para que não fique somente não, né? Mas com muita força, só na União. Porque o cidadão mora aqui, no município, então ele precisa também de que essa arrecadação seja focada para o município, para o Estado. Para alguns congressistas, a reforma tributária é a mais importante e não a da Previdência Social. No seu entendimento, qual é a mais importante para o nosso Brasil hoje? Josiane, você é uma aluna inteligente. Nós estamos falando muito na reforma previdenciária. Sim, é ponto, já está lá no Congresso, mas a tributária também está, né, dormitando por lá. Eu acho muito importante a reforma tributária, porque a reforma tributária é que vai gerar os repasses para uma justiça de bem-estar, uma justiça social. Visando a educação, a saúde, a infraestrutura. Afinal de contas, tem que arrecadar, fazer o bolo e depois distribuí-lo dignamente.
Agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara. Doutora Maria Luísa, eu gostaria agora de abordar uma questão que é um efeito perverso aí dessa confusa questão tributária no país, que é a guerra fiscal entre os estados por mais arrecadação. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo a questão tributária no país e uma possível reforma da tributação em todo o país. A nossa entrevistada é a juíza Maria Luísa Santana Assunção, que é titular da terceira vara de efeitos tributários do estado de Minas Gerais. Doutora Maria Luísa, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito dos efeitos dessa falta de pacto federativo, da reforma tributária. É questão mesmo da guerra fiscal. Os estados ficam brigando entre si para atrair novas empresas, ter mais arrecadação. Como é que a senhora enfrenta essa questão no judiciário? Bom, essa questão até é mais do executivo e até legislativo, porque os regulamentos e a legislação posta, né? Eu acho o seguinte, que temos que estar arrecadando, temos que estar com um olhar onde merece um subsídio ou um apoio? Sim, isso é da normalidade, né? Mas essa guerra fiscal prejudica muito, principalmente Minas Gerais. Nossa, quantas empresas que às vezes deixam de estar aqui porque deixou de receber um certo incentivo, seja municipal ou estadual, e vai para um estado do Nordeste. Nós tivemos essa... O caso da Fiat, por exemplo. Né? Nós tivemos essa questão. Eles vão falar, não é isso, não, mas assim, tudo contribui. E eu fiquei muitos anos, né, como é público e notório, lá no Triângulo Mineiro, lá então a gente sentia isso, mas com toda força. Por quê? Porque as empresas elas têm os contadores, têm os consultores, eles fazem contas o tempo todo, elas fazem contas. Então, de repente, é mais fácil, por exemplo, eu lembro a questão do álcool. Às vezes, nós mesmos, às vezes, indo passear, vamos deixar para abastecer, vamos abastecer em Minas? Vamos, mas também vamos completar... Porque mudou o estado de São Paulo, que aqui é tanto de usina que lá tinha, o litro de álcool dava uma diferença imensa. Então, o tributo é menor, no caso, a tributação é menor. Você acha que a solução para Minas ficar competitivo, no caso, seria mudar também a sua legislação, baratear essa cobrança tributária, ou isso deveria ser proibido no país? Eu acho que o caminho correto é esse, de repensar nacionalmente, porque não adianta Minas também ceder, ganha aqui, perde ali, eu não sei, os especialistas têm que estar se inteirando dos números. Mas nós, do judiciário, a gente lamenta, porque a gente pega o reflexo disso. Na verdade, a gente torce para que as coisas caminhem bem, né? Tanto o Estado arrecadando, quanto o cidadão não sentindo prejudicado, dando conta de pagar os seus tributos, contribuir para a arrecadação. Então, é claro que isso repensado nacionalmente, nessa reforma, é o ideal. E a questão da arrecadação é fundamental, todo mundo depende disso, até mesmo a reforma da Previdência está buscando mais fonte de financiamento com a contribuição previdenciária maior, né? Agora, só acredita que isso possa realmente fazer justiça social à medida que quem ganha mais deveria pagar mais, quem ganha menos paga menos? É possível essa compreensão? Eu acho assim, do jeito que está, tem muita indagação, né? Aliás, a gente até brinca agora, né? Joga no Google, joga reforma previdenciária, joga arrecadação, ICMS, vai ter são temas polêmicos, vão ter N exposições. Uns defendendo, outros achando que não, outros isso. Então, eu acho que tem que estar pegando as melhores ideias, os que realmente têm ideias progressivas, que vão estar resolvendo, desmanchando os nós, para que a coisa flua,
e, de uma forma elegante, justa, distribuir o que se arrecada. É claro que alguma coisa tem que ser feita, porque nós, o judiciário, na verdade, nós ficamos com a parte da legislação posta. Então, quanto melhor for a legislação, eu acho que também, para nós, mais objetivo, para nós que somos os julgadores, né? Porque realmente essa guerra fiscal, esse tanto de decreto, esse tanto de regulamento, cada caso é um caso específico, isso aí demanda mais tempo, raciocínio, até tempo judicial mesmo. Quanto mais enxuta e objetiva, melhor a questão, tanto para o Estado quanto para quem paga o imposto. Muito bem, eu vou desse tema daqui a pouquinho, doutora Maria Luísa. Gostaria que a senhora agora fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor, o que a senhora trouxe para nós? Bom, eu confesso que eu ainda sou daquela que gosta de ler o livro mesmo, folheando. A gente tem um prazer em ver. Eu leio alguma coisa, digital, etc. e tal, nas plataformas, mas geralmente uns capítulos específicos do que eu estou pesquisando. O que eu gosto mesmo é de sentar num lugar sossegado, num pedacinho do dia e ler. Eu como em homenagem, até terminando, mas hoje é dia 1º, ainda dá para estar revendo isso, o mês da mulher, eu trouxe aqui 2 mulheres. A Isabel Allende, eu fui surpreendida, sempre ouvi falar muito bem dessa escritora, e fui surpreendida com esse livro, Muito Além do Inverno. É atual, questões leves, gostei bastante, reflexivas. E a Marta Medeiros, né? Quem diria que viver ia dar nisso? Porque são os nossos cotidianos. Então, mulheres escritoras falando para todos, inclusive para nós. E, claro, né? Nós estamos tudo falando que precisamos de reformar, temos que evoluir. E essa é uma breve história da humanidade, né? Do Harari, esse israelense que tem conquistado muita gente. Ele traz da antropologia, traz a história e nos faz refletir que nós somos realmente um ser sobrevivente em evolução. Doutora Maria Luísa, só para encerrarmos então a nossa discussão aqui da reforma tributária, temos mais alguns segundos, a questão da distinção entre impostos e contribuições. Também o governo se apropria de contribuições, como o PIS, por exemplo, COFINS, e, no entanto, isso não compartilha com estados e municípios. Isso também tem que ser discutido? Olha, nessa reforma que está lá no Congresso, eles estão revendo esses pontos. Pontos realmente que têm que estar sendo analisados, porque isso fica lá na União. É o governador reclamando que o repasse está atrasado, que tem que fazer a compensação disso, daquilo, que nós estamos a perder X, Y, Z. Então, realmente, eu ainda sou daquela que faz coro com os municipalistas. Nós vivemos no município, temos que estar apoiando o município, temos que estar apoiando o Estado, né? Prestigiar. Então, muito isso bem. Tudo concentrado lá em Brasília, concentrado para repassar, eu acho que já tem que estar repensando disso, às vezes incorporar a esse imposto progressivo, alguma coisa que de forma vai. Muito outras bem. Demandas também que eles querem passar para o município, né, alguns tipos de impostos para estarem com caixa mais favorecido. Perfeito. Bom, eu conversei aqui com a juíza Maria Luísa Santana Assunção, que é titular da 3ª Vara de Efeitos Tributários do Estado de Minas Gerais. E discutimos aí os conflitos judiciais na área da tributação e a possível provável reforma da tributação no país. Doutora Maria Luísa, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.